De volta com o Lado a Lado, hoje recebendo Viviane Aquino, conhecida na região do Vale do Paraíba como Vivi da Rádio. A Vivi é presidente do PSC Mulher de Taubaté. Tudo bem, Vivi? Prazer em tê-la com a gente. Tudo bem, Reinaldo, meu mestre Reinaldo. É sempre um prazer imenso, né? Voltar a reencontrar com você depois de tanto tempo, 1997, a última vez. Mais ou menos por aí. Que você foi o nosso professor de rádio, onde obtivemos aí o nosso DRT. E você deixou aí uma marca, uma lembrança muito boa pra gente. E bom saber que você continuou na área, né? Realmente a gente tinha a ideia ali de que daria certo essa sua carreira e realmente você foi abençoada e trilhou esse caminho da comunicação. Vivi da Rádio, né? Para quem não conhece, vamos falar um pouquinho de você, né? A Viviane tem uma grande experiência na área de comunicação, principalmente na região do Vale do Paraíba, em especial em rádio, né? Também trabalhou em televisão, mas uma grande vivência em rádio. Antes de falar da mulher na política, que vai ser o nosso tema principal, já que você é presidente do PSC Mulher de Taubaté, em relação à área de comunicação, como é que começou esse seu interesse, né, para entrar na área da comunicação, em especial no rádio? Na verdade, tudo começou com um desejo. Eu sempre gostei de cantar na igreja, participava de teatro, sempre gostei de ser meio aparecidinha, né? E acabei indo à rádio no momento que eu estava passando uma dificuldade financeira e eu tinha videokê naquela época, onde o videokê era muito sucesso, e fui fazer uma permuta com uma emissora de rádio em Taubaté, tal qual eu pudesse trocar as propagandas por doações de videokê em festas de aniversários. Foi quando a diretora do momento falou: você leva muito jeito para vender rádio, quer aprender? Falei: quero, estou passando por um momento difícil e qualquer tipo de venda agora seria bom. Aí nesse andar de promoção, que ela me convidou para ser garota promoção na época, também vendedora, eu acabei brincando com os clientes e fazia locução dos textos deles. Com isso eles: nossa, grava você? Eu gostei. E a rádio me permitiu fazer algumas propagandas e acabei me apaixonando, fiz o curso de locutora. Peguei o meu DRT e desde então continuo em rádio até hoje. Passei por um período por TV, apresentei um programa na TV, mas aquela paixão pelo rádio não acaba nunca, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. E a Vivi sempre, né, demonstrou realmente essa desenvoltura, né, para a área da comunicação. E com a sua experiência em rádio, você acabou ajudando muita gente. Eu acho que isso talvez lá no início, né, quando você começou, você recebeu esse apoio, depois você, eu acho que numa gratidão também passou a trabalhar no rádio, não só para se autopromover, né? Tem gente que quer aparecer, né? Você era aparecidinha lá no começo, mas depois não, veio esse o seu interesse, esse outro lado de fazer rádio, mas para ajudar as pessoas, né? Eu acho que isso é interessante, queria que você falasse um pouquinho disso. Na verdade eu sempre tive uma paixão, né? Eu acho que a nossa passagem pela Terra é uma provação, é um momento que a gente vem somente por uma causa, para a gente ajudar o próximo, para a gente fazer o bem às pessoas, porque a gente não sabe até quando nós vamos viver. E nós temos que morrer, sim, vamos morrer, mas continuarmos vivos na memória, no coração das pessoas. Fui numa palestra de Mário Cortella e ele falou isso: após a sua morte, como vai ser? Você vai continuar vivo na memória e no coração das pessoas? E eu levei a sério isso que eu ouvi do Cortella. E acabo me envolvendo muito com a população carente da cidade, do Vale do Paraíba, né? Porque hoje a emissora de rádio que nós nos encontramos, ela atinge todo o Vale do Paraíba. E como nós temos um programa de prestação de serviço e ação social, outros moradores de outros bairros também se acham no direito de ligar e pedir também pelo seu bairro. Isso me fez até ter que vir ao prefeito da cidade de Pindamonhangaba, da cidade de Tremembé, da cidade de São Luís do Paraitinga, além do prefeito da cidade de Taubaté, pedir um olhar aos munícipes dessas cidades que também ligam e pedem pelo seu bairro. E foi uma casada muito interessante, muito legal, obtivemos muito sucesso. Esses dias nós tivemos o prefeito de Pinda, o Vitor Ardito, que
ao ir ao programa, acabou recebendo várias ligações, reclamações e elogios de um bairro, e depois ele até me ligou, estou aqui no bairro, onde você colocou um problema, estou com a senhora Fátima, e estamos atendendo aqui aos pedidos do munícipe pelo seu rádio. Eu acho isso interessante, Vivi, porque as pessoas às vezes têm talvez um receio de chegar até o poder público, não sabe se vai encontrar uma porta aberta, uma porta fechada numa prefeitura, e tem, de repente, ela não sabe até como pedir, como chegar, e o rádio, você não precisa nem aparecer, você faz uma ligação, conversa com a apresentadora, né, no caso a Vivi, e ali você tenta solucionar o problema dessa pessoa. Exatamente. Acho que esse tipo de comunicação, né, através do rádio ajuda demais as pessoas, principalmente aquelas que têm dificuldade de chegar ao poder público, né, porque não é fácil você encontrar o prefeito ou um secretário. A agenda também deles é uma agenda extensa. Exatamente. Talvez o rádio seja o grande caminho, né? Na verdade, eu fico orgulhosa do respeito dos nossos representantes políticos da nossa cidade e Vale do Paraíba em questão à imprensa, tá? É muito bonito a maneira que nós somos respeitados no rádio com o microfone na mão. A gente pede algo e nós somos atendidos, nós somos recebidos com muito carinho no departamento público da cidade de Taubaté e região. E isso facilita sermos uma ponte entre o munícipe e o poder público. Isso é muito interessante. A gente recebe, em média, no programa, 40 pedidos ao dia, né? Porque a gente sai do ar e os pedidos continuam via WhatsApp, Facebook ou até mesmo munícipes que iriam até a rádio para fazer a sua solicitação. Eu queria que você citasse alguns desses pedidos, né? As pessoas, de repente, pedem o que no programa, o que você consegue, o que é mais fácil conseguir, o que mais dá trabalho. Reinaldo, infelizmente, hoje no nosso país, nós temos um problema gravíssimo, que é o munícipe precisa de uma cirurgia, ele leva em média de 6 meses a 2 anos para ser chamado, tá? E a doença, a dor, ela não espera, não tem tempo para ela. E a gente vê hoje a dificuldade de pessoas, principalmente idosos, tá? Que esperam e aguardam por tanto tempo. E eu não falo isso regionalização, isso é Brasil, tá? Todos os países, todas as cidades, estados do nosso país sofrem esse tipo de problema público na saúde. Então, eu vou citar um exemplo. Um senhor com corpo saudável, com vontade de trabalhar, catarata. 2 anos em casa, a mulher tem problema na perna, o filhinho deles é um cãozinho, não tem família, e ele falou, eu não quero cestas básicas, eu não quero casa de poder público, eu quero voltar a trabalhar e cuidar da minha família, mas eu não enxergo, e eu não consigo essa cirurgia. Nós marcamos essa cirurgia em 15 dias. Hoje ele está com a bicicletinha dele, que era o sonho dele, voltar a andar de bicicleta, trabalhando, cuidando da casa, da esposa, liga na rádio, agradece e assim por diante. Se formos contar todos os casos que a gente resolve por dia, a gente ficaria aqui uma semana batendo um papo. Mas então, isso vai mais do prestígio que você tem junto às autoridades, ou de repente faltou alguém fazer essa ponte melhor entre essa pessoa que estava com catarata e quem marcou uma consulta? Porque parece que chegar na rádio fica muito mais fácil, né? Mas como que é esse caminho? Como é que você consegue, por exemplo, reduzir a marcação de uma cirurgia de 2 anos, cair para 15 dias? Olha, o que acontece é o seguinte, acontece muito do munícipe falhar também. Falta de informação. O munícipe passa por um especialista, tal qual faz o encaminhamento ao cirurgião. Sim. Ao invés dele passar no departamento onde dá entrada no sistema, seja via regional ou municipal, como nós estamos em Taubaté, nós temos o Hospital Regional, que ele é um departamento do Estado, do governo do Estado, e temos a parte da policlínica, que seria um departamento do município. O ouvinte, ao invés de ser informado que ele tem que dar entrada no sistema, ele vai direto para casa. Às vezes ele não está cadastrado, ele está 2 anos esperando, e vai ver, o nome dele não consta no sistema. Nem sabe, né? E ele nos procura e a gente orienta. Aí, diante de 2 anos
esperando e a necessidade do paciente é rapidamente encaixado em multirões que acontecem, multirões de catarata, multirões de exames para mulheres, que acontece muito em nosso país, em nossa cidade, a gente acaba fazendo um encaixe devido ao grau de necessidade. Porém, a gente deixa bem claro que hoje em dia o convênio médico, quem tem convênio médico, está aguardando em média 3 meses para conseguir uma consulta, uma cirurgia ou algo a mais, e o departamento público, né, o setor público demora um pouco. Então tem gente que passa no médico num dia e vai procurar a gente no outro, já querendo que marque a cirurgia dele, não é assim. Em seguida, né? A gente não tem conseguido ajudar essas pessoas, e sim os mais necessitados e os que estão há muito tempo na fila. A gente tem acompanhado, né, vários tipos de programas que seguem essa linha, né, que a Vivi adotou, né, como uma meta de trabalho na área da comunicação. A gente sabe que ali aparecem os mais variados pedidos. Eu já ouvi pessoas pedindo telha para cobrir a casa, pedir cimento, areia, né, bola de futebol para o time. Acontece essas coisas que você, às vezes, espera que a pessoa vai pedir algo, né, assim, muito difícil, né, como a marcação de uma cirurgia, mas de repente vê uma coisa tão simples. Muito simples, né, que não são atendidos. Dê alguns exemplos para a gente. Por exemplo, tem alguns casos, algumas situações que nós resolvemos por telefone, numa simples ligação. Tem muitos ouvintes, muitos munícipes, muitas pessoas do nosso país que nem sempre ela quer que seja resolvido o problema dela. Ela quer apenas ser ouvida, ela quer ser atendida com carinho. Quantos desses que a gente pega na rádio, ela fala, não, Vivi, não vai dar para resolver, não faz mal, mas só o carinho que vocês me atenderam, eu já estou saindo bem daqui. Uma iluminação pública, a pessoa fica 2 anos com 3 postes em frente à sua casa apagada, correndo riscos, né, de assaltos ou qualquer coisa maior do que isso, numa escuridão. E se você for ao departamento correto, fazer uma solicitação, ou um político do Poder Executivo consiga fazer esse ofício e encaminhe, rapidamente é ligada a sua lâmpada. Eu acho que nós temos que sair um pouco da comodidade de reclamar, né? Às vezes nós, seres humanos, a gente, em vez de meter a mão na massa, de correr atrás, a gente cruza os braços e reclama do nosso país. Eu vou citar um exemplo para você. Eu tive ouvintes reclamando da quantidade de dengue em seu bairro. A prefeitura não tem ciência do que está fazendo? Poxa, a gente é abandonado no bairro X com a quantidade de dengue. Essa quantidade de dengue, será que é culpa da prefeitura? Ou somos nós, moradores desse bairro, que temos que zelar pelo nosso quintal, pelos cuidados com o nosso vaso, com o pneu com água parada? Tivemos aí uma quantidade imensa de chuvas. Em 6 meses choveu o que não chovia há anos na nossa região. Temos que ser cuidadosos. O cuidado começa pela gente. Tivemos aí também esse surto de escorpião na cidade devido ao calor. Temos que tomar cuidado. De onde vem o escorpião? Quantidade de madeira, telhado, lixo jogado. Sim. Então, acho que se começar por nós, né? O departamento público tem sim que olhar por nós. Não estou isentando. Tem que ter essa conscientização. Exatamente. Né? Agora, você falou que as pessoas ligam para a rádio e tal. Tem gente que ainda envia carta, ou agora manda e-mail, participa no Facebook, no Twitter. Como é que você trabalha esse lado aí? Não, na verdade, teve uma época que eu fazia um programa de rádio e eu recebi, em média, 30 cartas de presídio, inclusive. Onde tem pessoas carentes, né, em momento de conscientização. E eles mandavam muita carta, que era o único meio que eles tinham de se comunicar conosco. Hoje em dia não, hoje em dia esse famoso WhatsApp tomou conta de tudo. Hoje a pessoa escreve para você no WhatsApp, ela fala com você por áudio no WhatsApp. Tudo rápido, né? E até imagem, se quiser ligar hoje, te vendo, tem condições. Super então, rápido, né? A carta diminuiu muito, aumentou muito a rede social. Muito bem. Para os carteiros isso não é um bom negócio, né? Pois é, né? Acaba diminuindo o número de empregos. A evolução tecnológica. Pois é. Vivi, nós vamos a um rápido intervalo. Okay. Nós falamos, né, nesse primeiro bloco um pouco mais do seu trabalho social como apresentadora, né, de rádio. Daqui a pouco a gente fala sobre mulher na política, porque a Vivi é presidente do PSC Mulher da cidade de Taubaté. A gente vai voltar daqui a pouquinho na sequência do Lado a Lado. Até já.
Estamos de volta lado a lado hoje com Vivi da Rádio, a Viviane Aquino, que é presidente do PSC Mulher de Taubaté. No bloco anterior falamos da Vivi como apresentadora de rádio, todo esse trabalho social, né, que ela se envolveu através da comunicação. E agora o assunto é mulher na política. É isso, né, Vivi? Nós estamos com a política do Brasil, né, borbulhando, né? Borbulhando. Ano de eleição. Ano de eleição municipal também. E sempre é importante falar de mulher na política. Aliás, há uma campanha nacional sobre a mulher na política, não é isso? Exatamente. Eu hoje, como presidente do PSC Mulher, eu venho colocar a importância das mulheres, tá? Nós precisamos de mulheres na política. Precisamos. A mulher, ela tomou tanto espaço na sociedade, em tantas áreas, por que não na política? Inclusive, nós temos aí alguns casos de prefeitos que não conseguem vir candidatos a prefeitos em sua cidade pela falta dos 30% que é obrigado por lei. A própria lei obriga mulheres a participarem da política hoje. Agora, por quê? Mulheres não defendendo a classe de mulheres, mas ao mesmo tempo defendendo. Nós somos mães, né? Nós somos esposas, nós somos donas de casa, nós temos a bênção de gerar uma vida dentro de nós. Então Deus, Ele foi muito cauteloso, cuidadoso e sabendo da nossa sensibilidade, né? Sabendo da nossa delicadeza, de poder entender, de poder compreender. Nós somos seres mais sensíveis, né? Não é à toa que a mulher ela é mais sensível que o homem. Você falava dessa porcentagem, né? É a lei número 9.100, a lei eleitoral 9.100, de 1995. Só que em 95 eram 20%, né, de mulheres. Pelo menos essa seria a obrigatoriedade. E depois de 97 foi reeditada essa lei, aí mudou para 30%. 30%. Aumentou. Agora, por que não se consegue, Vivi? Porque a gente tem aí as mulheres, professoras, médicas, assistentes sociais, advogadas, comunicadoras, as que trabalham, né, como secretária do lar, enfim. E por que não se chega a esse número, né? Falta uma conscientização, aproximar um pouco mais a informação política das mulheres, porque são 51% dos eleitores do Brasil mulheres. Exatamente. Então a maioria é mulher. É por verdade. quê? Olha, a política, ela hoje, ela é mal vista, né? Infelizmente, é colocado, generalizado, de que política só tem corrupto, que na política só tem pessoas sem caráteres, de má índole, e a mulher, com todo aquele cuidado, aquela delicadeza, como eu citei no começo, ela acaba ficando privada e com medo. A mulher, ela é mais cautelosa, a mulher, ela é mais medrosa, e ela acaba ficando com medo de entrar, se sujar, ou não ter aí aquela força de peitar e brigar por uma política mais correta. As pessoas acham que você vai entrar e você vai se corromper com toda a certeza do mundo, né? E você vai ter que se sujeitar a situações que podem sujar o seu nome. E nós, como mães, como mulheres, nós temos esse medo, nós temos esse receio. E eu gostaria até de aproveitar o seu programa e colocar as mulheres, colocar aos nossos eleitores, a nossa população geral, de que existem pessoas no mundo com caráter e pessoas sem caráter em todas as áreas de emprego, em todas as áreas. Na política não é diferente. Eu que estudei, quando fui convidada a vir candidata a vereadora no ano de 2012, pela coordenação do atual prefeito de Taubaté, o Ortiz Júnior, eu também senti medo. Eu falei, pode colocar meu nome para ajudar o prefeito, mas não vou fazer nada. Não gosto de política. Política é suja. 20 anos fazendo meu nome em rádio para sujar com a política. Foi a primeira coisa que eu coloquei em pauta. E realmente não fiz. Faltando pouco tempo para a eleição, eu vi surgir alguns materiais, peguei os materiais e fui colocar em alguns pontos da cidade, juntamente com uma amiga. Mas não sabia por onde começar, nunca tinha me envolvido, mesmo tendo um pai que sempre esteve envolvido na política, eu não me envolvia. E com isso, no resultado da urna, eu esperava 100 votos, 150 eu tive 800 votos, fiquei como suplente de vereador na cidade e acabei me assustando com a votação. Falei, nossa, como o rádio realmente nos faz
queridos, Sim. fui aprender sobre política, fiz faculdade de gestão pública, hoje estou terminando a pós-graduação em MBA de coach, gestão de pessoas e administração pública. Fui aprender o que é realmente a política limpa é maravilhosa. Se fosse usado corretamente no nosso país, seríamos país de primeiríssimo mundo, porque se colocar um muro em volta do Brasil, a gente sobrevive sozinho, né? Nós somos os importadores, nós somos os produtores. É lindo o nosso país. Quer dizer, de uma desconfiança que você teve, né, de entrar na política, agora você deu um salto para ser presidente do PSC Mulher. Exatamente. E aí é uma grande responsabilidade. E como é que você vai captar essas mulheres agora, né? Qual vai ser o seu discurso para convencê-las a aderir ao partido, né? Que agora já aderiram, né? Porque já acabou o prazo de filiação, né? Sim. Como é que você captou, como é que você conseguiu trabalhar? Bom, o primeiro recado que eu deixo às mulheres é, por sermos um pouco mais cautelosas, um pouco mais medrosas, é disso que o país precisa, é de mulheres assim, mulheres cuidadosas, né? Mulheres comprometidas. Nós somos muito comprometidas, Reinaldo. Eu coloco um programa de rádio, onde coloco uma prestação de serviço, alguém liga no rádio, eu fico desesperada para resolver o problema do munícipe. Isso é comprometimento, isso é verdade. E eu convido as mulheres para que venham para a luta junto conosco, para que a gente tenha um país melhor. Nós temos filhos, nós temos netos, nós temos bisnetos que vão vir e viver no nosso país. E a nossa preocupação tem que ser maior ainda. Então a mulher tem que vir, tem que enfrentar. É muito linda a política. E eu acredito, tá? Eu acredito piamente que existem pessoas boas e limpas na política. Nós temos aqui algumas informações importantes, né? Eu falei que 51% dos eleitores em todo o país, né, é um número realmente grande, porque é mais da metade dos eleitores, e esse percentual é de mulheres, então a maioria é de mulher. Na Câmara dos Deputados, nós temos apenas 9% mulheres, no Senado 10%, né, praticamente aí o mesmo percentual, e das 26 capitais em todo o país, só 2 prefeitas. Então o número é muito pequeno, muito distante da realidade que vocês estão almejando. Agora, você já se imaginou do outro lado, Vivi? Porque você foi suplente, mas não teve a oportunidade de assumir o cargo de vereadora. Como é que você imagina estar do outro lado, assumindo, sentando numa cadeira de uma vereadora ou, de repente, de uma deputada, enfim? O que dá para imaginar? O que passa pela sua cabeça? Hoje eu confesso para vocês que eu não tenho medo, tá? Me sinto totalmente preparada, porque eu estudei, porque eu passei em vários setores de departamentos públicos e a gente tem que colocar agora à prova o que nós realmente somos, que somos guerreiras. Nós somos muito guerreiras, nós mulheres. Você já reparou que uma mulher consegue fazer 7 coisas ao mesmo tempo? No rádio eu falo, eu digito, eu entrevisto. Enquanto eu estou respondendo o munícipe, eu estou preparando a pergunta para o meu entrevistado. Ao mesmo tempo, atendo o telefone no WhatsApp e falo ainda com o meu sonoplasta. Tudo ao mesmo tempo. Nós somos muito especiais. Já pensou a gente colocar em prática isso na política? Quantas pessoas e quantas situações a gente consegue resolver mais rápido do que um homem na política? Sim. Então hoje eu me coloco sim super preparada, estou com o meu coração preparada, não estou indo sozinha, tá? Isso é legal a gente coloca Deus à frente, abrindo os caminhos, preparando pessoas, porque nós temos aí assessoria, nós temos pessoas maravilhosas do nosso lado. E hoje eu me sinto honrada, acreditada pela luta que venho fazendo na cidade, de que, sendo feita a vontade de Deus na minha vida, eu vou representar muito bem politicamente a nossa sociedade feminina na política. Hoje você tem o teu público do rádio, que é 90% mulher. Que é um público imenso, que eu sei que a audiência é fantástica, né? A Vivi, inclusive fora do ar, já passou assim, números que acabam espantando, né? O tamanho da audiência. Quanto por cento mulher? 90%? 99%? 90%? 90%. 90%. Público feminino de rádio, 90%. Esse público vai te acompanhar. Sim. Agora, de repente, se você conseguir uma cadeira na política, for eleita para algum cargo futuramente, vai aumentar a cobrança. Sim. Né? Porque hoje, talvez,
na amizade. Nossa, a Vivi da rádio é maravilhosa, consegue as coisas para a gente. E depois ali dentro, como é que vai ser, né? Porque esses 90% continuam contigo, mas Sim. você vai ter a responsabilidade de ter uma cidade ou um estado à frente também para você trabalhar, né? Teremos famílias, né? O 90% do rádio continua, mas a gente vai acabar representando toda uma cidade, né? Uma região, de repente, dependendo do cargo político. E eu peço até às mulheres, é esse público que eu quero, Reinaldo. Eu quero a mulher que cobra, eu quero a mulher que exige, eu quero a mulher que senta comigo e fala, Vivi, tem uma ideia. Vamos colocar um projeto aos idosos? Cobrando, ela já está participando. Né? Exatamente, é isso que eu quero. Pessoas que vão me cobrar, pessoas que vão andar junto comigo. Porque sozinho a gente não faz nada. Quem sou eu, né? Deixe comigo que sozinho eu vou fazer tudo, eu tenho projeto. Não, pelo contrário. Cada reunião, cada bairro que nós temos passado, com reuniões, eu falo, gente, por favor, vem comigo. Principalmente vocês mulheres. Mulher é muito criativa, mulher é muito maravilhosa. Vem comigo, vem para a política. Chamo algumas mulheres que queiram vir. Vivi, gostaria de vir candidata. Eu sento, eu instruo, eu oriento. Eu quero vocês junto comigo. Juntas, somos muito mais fortes. E como é que é a relação com os homens candidatos ou os homens que, mesmo que não são candidatos, mas que fazem parte do partido ou que estão envolvidos na política? Os homens são seres humanos maravilhosos dentro de suas qualidades, são fortes, são guerreiros, são ponderados, né? São instruídos. Quem sou eu para falar mal de homem, né? Eu sou uma admiradora de homens. Quantos homens importantes, né? Nós temos aí representando a nossa política. Quero até deixar aqui um elogio, que eu sou fã número 1 do nosso deputado Gilberto Nascimento, que é a nossa liderança do PSC. Eu tive o privilégio de participar de uma palestra dele, você também o conhece, e a maneira que ele coloca as palavras, a segurança que ele passa para a gente como um representante político, como um deputado federal e pastor religioso, é gostoso de se ver, mas a gente acaba sendo muito bem acolhida pelos homens na política, até porque eles sabem que eles precisam da nossa parte delicada, do nosso pensar com mais clareza, com mais calma, com mais tranquilidade. Eu costumo até brincar, no trânsito, o homem causa mais acidente, ele sofre mais acidente que as mulheres. Nós podemos provocar acidentes, mas a gente nunca está envolvida. A gente atrapalha o trânsito, mas a gente não se envolve no acidente, por ser cautelosa, delicada. O homem não, o homem é mais agressivo, o homem é bruto, já é característica do homem, né? Eu li um livro chamado Por que os Homens Mentem e as Mulheres Choram. É muito interessante esse livro, ele mostra demais a diferença do sexo masculino para o sexo feminino. E nós somos realmente o oposto um do outro. E se não fosse isso, não seria essa perfeição que é essa união entre o homem e a mulher, né? Eu sou admiradora do ser humano. Muito bem, olha, bate-papo muito interessante, recebendo aqui no estúdio da Rede RVC a Viviane Aquino, que é a Vivi da Rádio, muito conhecida na região do Vale do Paraíba pelo seu trabalho na rádio e também como presidente do PSC Mulher de Taubaté. Vivi, quero agradecer demais a tua participação com a gente e com certeza, né, como é um ano de eleição, um ano que a gente vai falar muito de política, né, a gente vai em outras oportunidades voltar a conversar. Muito obrigado. Vai ser um prazer, sempre um prazer estar na sua presença. Agradeço aí aos nossos telespectadores, parabéns pelo seu programa. Obrigado. Um abraço à doutora Elina, que me falou de você, não sabia que você estava de volta na região, e pode contar com a gente. O que precisar, estaremos aí. Muito obrigado pela visita. Obrigada a você, um abraço a todos. Nós conversamos hoje aqui, estivemos lado a lado com a Vivi da Rádio, a Viviane Aquino, presidente do PSC Mulher de Taubaté e comunicadora. Um grande abraço a você, obrigado por ter nos acompanhado mais uma vez. Até a próxima.